Está começando mais um programa Sempre Juntos. Boa tarde aí para você que está nos assistindo. Então, gente, o tema de hoje é os atributos de Deus. Que graça, né? É lindo poder falar dos atributos de Deus. E a nossa pergunta não poderia ser diferente, né? A nossa pergunta seria o seguinte, né? Essa que aparece na sua tela, ó. Qual não é o atributo de Deus? Então, nós temos a opção onipresença, soberania ou infidelidade. Quais dessas opções não fazem parte, né, dos atributos de Deus? Então, participe, interaja, mande aí qual a sua opção correta e vamos ficar aqui juntinhos nessa tarde de terça-feira. E, gente, vamos falar de algo lindo, né? Quando a gente fala dos atributos de Deus, não tem como não ser um bate-papo, uma conversa, assim, agradável e pra lá de especial. Então, nós vamos começar com o nosso reverendo Nilson Júnior e com uma bela aula, né, sobre o nosso tema de hoje. Então, em primeiro lugar, nós relembramos o que significa atributos, né? E nós vimos que os atributos são aquelas características formativas de um determinado ser, né? Especificamente de Deus, os atributos são aquelas características que formam, né? Que caracterizam, né, o ser de Deus. Especificamente, quando nós falamos dos atributos de Deus, nós estamos falando daquelas perfeições que são atribuídas a Deus nas Escrituras Sagradas, né? E nós frisamos isso no início do programa passado e estamos repetindo aqui agora. Atributos de Deus são aquelas perfeições que são referidas pelas Escrituras em relação a Deus. Então, são atribuídas, na verdade, corrigindo, aquelas perfeições atribuídas a Deus pelas Escrituras Sagradas. E tem um segundo detalhe. Os atributos de Deus também são aquelas perfeições exercidas por Deus no momento da criação, no momento, né, da continuação, da manutenção, na verdade, da criação, que nós chamamos de providência, e também no momento da redenção. Então, sempre quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos pensando naquelas perfeições atribuídas a Deus pelas Escrituras e naquelas perfeições exercidas por Deus no momento da criação, no momento da manutenção da criação, que nós chamamos de providência, e também no momento da redenção. Em todos esses aspectos, os atributos de Deus estão envolvidos. Ai, gente, olha, se pudéssemos, passávamos horas aqui assistindo as aulas, né, do nosso reverendo Nilson, que são super especiais. E aí, é importante, quando nós falamos desses atributos de Deus, que nós tenhamos a noção de que existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. E você já ouviu falar sobre esses dois tipos de atributos de Deus? Sabe qual seria a diferença entre eles? Atributos incomunicáveis são aquelas características, aquelas perfeições do ser de Deus que não encontram comparação na criatura. São aqueles atributos que Deus tem, as criaturas não têm. Esses atributos Deus tem e esses atributos não foram comunicados, por isso incomunicáveis, às criaturas. Tá? Então, Deus possui esses atributos, as criaturas não. E um detalhe importante que nos ajuda a entender um pouco mais a ideia por detrás desse termo atributos incomunicáveis, é que quando nós falamos nesses atributos, nós estamos destacando a distinção absoluta de Deus e estamos também destacando a grandeza transcendente de Deus em relação à criação. Deus possui esses atributos, essa grandeza transcendente. E quando nós falamos sobre esses atributos, nós estamos destacando que Deus é muito distinto daquilo que Ele criou, nesse aspecto. Agora, os atributos comunicáveis, né? Então, nós vamos começar definindo o que são atributos comunicáveis. Se nós fizemos, né, nós relembramos o que significam os atributos incomunicáveis, os incomunicáveis são aquelas perfeições do ser de Deus que não encontram comparação, que não encontram analogia na criatura,
Esses são os atributos incomunicáveis. Então a gente já sabe, né, basicamente o que significa, qual que é a ideia, né, presente nos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquelas perfeições do ser de Deus que encontram comparação, que encontram analogia nas criaturas, com um detalhe muito importante, né? Os atributos comunicáveis, então, são aquelas características que existem em Deus e que são passadas, são comunicadas à criatura, com um detalhe muito importante. Nós devemos lembrar que os atributos que se acham no homem, eles são uma analogia finita e imperfeita daquilo que existe em Deus de forma infinita e perfeita. Atributos incomunicáveis não tem analogia. Atributos comunicáveis dá para fazer alguma analogia com a criatura, com um detalhe, não se esqueça. Aquilo que existe no homem e que foi comunicado por Deus em termos de características, no homem existe de forma imperfeita e limitada. Em Deus, de forma perfeita e ilimitada, né? Porque, infelizmente, na história da igreja nós vimos alguns exemplos de alguns, né, de alguns líderes que, analisando textos de forma errada, chegam à conclusão que nós somos deuses, né? E não, você não é Deus, eu não sou Deus, né? Nós somos criados por Deus e, né, no momento da criação, né, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e a expressão imagem e semelhança é extremamente rica, nós vamos ver mais à frente em antropologia, quando nós começarmos os estudos relacionados à antropologia, o ser do homem, né? Quem é o homem segundo as escrituras, aí nós vamos ver o que significa, nós vamos estudar de forma geral o que significa imagem e semelhança, mas nesse termo imagem e semelhança, nós temos aí algumas comunicações, né, do que Deus é e o homem vai ser. Né? Deus comunica algumas características dele ao ser humano, né? Mas mesmo nessa similaridade, vamos chamar assim, que existe entre Deus e o homem, não confunda as coisas. O que existe no homem, que também existe em Deus, no homem existe de forma finita e imperfeita. Em Deus, de forma infinita e totalmente perfeita, ok? Que aula, hein? Olha, e para você ter o conteúdo completo, é só você fazer a busca do curso de Sã Doutrina, né, na nossa página, que você tem vários vídeos ali, vários temas com o nosso reverendo Nilson Júnior, e com certeza vai te enriquecer ainda mais. Gente, e se eu te disser que a sua fé está relacionada ao seu conhecimento com Deus, isso faz sentido para você? Agora chegou a vez de nós ouvirmos o reverendo Paulo Júnior e ver o que ele tem para nos falar. Esse tema, até 200, 300 anos atrás, eram os temas mais pregados nos púlpitos de todo mundo. Quem Deus é? O que Deus faz? E parece que dos últimos 100 anos para cá, Deus foi tirado do seu trono. E o que se prega é o homem. Um culto, um louvor, uma pregação antropocêntrica, centrado na pessoa e no desejo do homem. Se você quer um avivamento em sua igreja, sua congregação, em seu ministério, pregue os atributos de Deus, pregue a pessoa de Deus, o ser de Deus, pois ela é o tema mais importante da rainha das ciências, da teologia. O conhecimento de Deus determina como pensamos. O conhecimento de Deus determina como cremos. O conhecimento de Deus determina como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos, e até como entendemos e atravessamos as tribulações. Um elevado conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã elevada, piedosa e santa. Ou seja, o conhecimento de Deus resume quem você é, no que você crê,
E qual é a sua estatura espiritual. De forma que quanto mais ignorante do ser de Deus você é, menor é a sua estatura espiritual. E não é de agora, né, gente, que a gente fala da importância de nós conhecermos a Deus, da importância de lermos a Bíblia, de conhecermos a palavra, porque quanto mais nós temos conhecimento das Escrituras, ali, aquela palavra viva, nós temos o nosso conhecimento também de quem Deus é. E isso é muito importante. Não ficarmos limitados só, né? Quais são as características de Deus? Onipresente, onisciente, onipotente. Não ficar só isso, porque Deus é muito mais que isso. É muito lindo, é muito especial quando nós conhecermos mais e mais a Deus. E lembrando que as nossas experiências, a nossa intimidade com Deus, ela aumenta conforme o buscamos, né? Quanto mais o buscamos, mais experiência na vida nós temos e mais nos relacionamos com Ele. E aí, com certeza, nós teremos mais atributos, teremos mais para falar de quem Deus é. Bem, agora eu quero saber quais são os comentários de vocês aqui para o nosso IPP-TV e para toda a nossa programação. Vamos aos nossos comentários? E nós começamos com Célia Pereira falando do Baú IPP. Esse programa é muito legal. Ela colocou: achei o estudo maravilhoso, muito edificante, que o Senhor tenha misericórdia de nós pecadores, que possamos ter um coração renovado por Deus. Amém, Célia, amém, que tenhamos um coração renovado por Deus, né? Esse é o nosso pedido constante. Vamos para o nosso segundo comentário do dia. Para o Conexão com Deus, os 5 pilares da Reforma Protestante. Eu acho que eu assisti esse culto, gente, foi muito bom, muito especial. E fala o seguinte: mais uma palavra aos ouvidos e ao coração, pregada com muita clareza pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus abençoe grandemente sua vida e seu ministério. Amém, né? Que bom que Deus continue realmente abençoando os nossos reverendos, né, os nossos pastores. E você que está em casa, você que está nos assistindo, continue orando pela vida deles, né? Pela vida de cada um, pela vida desses homens que têm edificado tanto as nossas vidas com a sua dedicação, o seu amor e a sua fidelidade na palavra do Senhor. Agora é o momento de ficarmos bem informados. É isso mesmo, agora chegou aquele momento de nós ficarmos por dentro de todas as notícias. E nós começamos com uma muito legal. E eu tô aqui toda inspirada, só falando de lua e lua e lua, né? NASA, Mas é porque então, essas notícias chegaram e eu achei elas interessantes, assim, eu acho elas legais, leves. E é uma curiosidade, né? A NASA anunciou ontem que um estudo confirmou a existência de moléculas de água na superfície lunar. O anúncio é a confirmação de indícios já levantados por pesquisadores desde a década passada. Os cientistas disseram que a água encontrada no satélite está espalhada com moléculas presas em grãos minerais. Teve uma pesquisadora da NASA, a Casey, ela principal autora também do estudo que confirmou a existência da água na Lua, destaca que a detecção, gente do céu, que trava-língua, que a detecção feita em sua pesquisa não é de água em forma de gelo, são apenas as moléculas de água, porque estão tão espalhadas que não interagem umas com as outras para formar gelo ou estar na forma líquida. Ela analisa isso, né? Os pesquisadores usaram dados do Observatório SOFIA, uma aeronave Boeing 747SP, modificada para carregar um telescópio que mostra uma visão mais ampla do sistema solar e do universo. O observatório detectou moléculas de água na cratera Clavius, uma das maiores crateras visíveis da Terra.
E os astrônomos, né, o astrônomo Cássio Barbosa, explica que o anúncio é uma confirmação direta da existência de água na Lua, sobre a qual já existiam suspeitas. Os métodos anteriores davam margem a dúvidas, ainda que pequenas. Esse resultado é muito mais robusto. Isso afirma o Cássio Barbosa, né? Ele é um dos astrônomos também. E de acordo com ele, a descoberta estratégica, ela pode ser útil para a colonização da Lua. A água pode ser usada para abastecer as estações espaciais, mas também pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, quando queima, libera muita energia, né? Muita energia e pode servir de combustível. Já o oxigênio servirá para manter a atmosfera dessa base, afirma um dos astrônomos, né? O Cássio. E, gente, uma notícia boa. Mora aqui em São Paulo e está com saudade daquelas caminhadas nos finais de semana com a família nos parques. Temos parques lindos aqui, né? Ibirapuera, Vila Lobos, tantos parques. E que, infelizmente, ainda, né, não estavam funcionando, né, abrindo aos finais de semana. E os parques estaduais e os municipais da cidade de São Paulo voltarão a funcionar aos finais de semana a partir do próximo sábado 31. Vamos fechar o mês, então, já com essa notícia maravilhosa e você já pode se programar aí o seu final de semana com os pequenos. Foi feito pelo prefeito Bruno ontem, durante a agenda no Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. A autorização e as regras foi publicada hoje no Diário Oficial. Os parques municipais foram reabertos em julho, né? Inicialmente com horários reduzidos e somente de segunda a sexta-feira, quando o município estava na fase amarela do Plano São Paulo. Em agosto, a prefeitura autorizou a ampliação do funcionamento, mas manteve as unidades fechadas aos finais de semana, para evitar aglomerações, né, gente? Atualmente, a cidade está na fase verde, a menos restritiva do plano de flexibilização econômica estadual. A maioria dos parques da capital opera das 6 às 18 horas, apenas de segunda a sexta-feira, com exceção de algumas unidades maiores que têm horários diferenciados. Ao todo, a capital paulista tem 107 parques municipais. Olha só quantos parques. E você pode acessar o site, que no caso dessa notícia foi do G1, mas se você fizer uma busca, você vai encontrar várias informações a respeito, né, da abertura e buscar quais são os parques que ficarão abertos e os seus horários. Segundo o protocolo de reabertura, os parques terão que recomendar aos seus visitantes que respeitem o distanciamento mínimo de 1,5 m e que os frequentadores do local e que as pessoas, né, de grupos de risco evitem também visitar os parques e que sejam praticadas prioritariamente atividades individuais. Além disso, aglomerações devem ser evitadas e o uso de máscara é obrigatório. A ocupação é de até 60% da capacidade do local. Ingressos poderão ser vendidos em bilheteria física, desde que o protocolo sanitário seja obedecido. O acesso será controlado e feito com hora marcada. Os parques deverão disponibilizar álcool em gel em todas as portarias de acesso, aferir a temperatura dos visitantes nas entradas, se estes assim o desejarem. E em alguns parques, olha só que legal, serão instaladas cabines de desinfecção nas entradas principais. Segundo a gestão estadual, o funcionamento dos parques aos finais de semana e feriados serão avaliados durante um mês. Caso necessário, mudanças podem ser feitas nas diretrizes do protocolo. Que notícia boa, hein? Já tem mais uma atividade para você aí no final de semana com a família. Bem, agora nós vamos refletir uma imagem aí no desenho e tem tudo a ver nesse texto com o tema de hoje, né? Graça. Graça é o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus a qual ele não é digno. Ou seja, né, é só Deus, né? A graça vem dele e nós só temos que agradecer infinitamente, né, pela essa bondade, né, do nosso Senhor. E, gente, o que bombou nas redes, hein?
Vamos ver? Olha só, foi esse post aí do @os puritanos, ainda falando da manifestação do Chile, gente. Eles apresentam o texto de João 15 e você pode ir lá, ler, acompanhar e pode até comentar ali no post, você fica à vontade para escrever. E a gente, assim, sempre ter prudência, né, e cuidado, tato, né, na hora de escrever, na hora de manifestar uma opinião. Eu acho que isso é muito válido, né? A gente tem que saber usar as redes sociais com sabedoria e discernimento, então precisamos ter esse cuidado. Mas tá aí a página, vocês podem segui-los, @os_puritanos. Você tem vários posts super interessantes ali, você pode acompanhar. E, claro, você pode também nos seguir aqui no @ipp.tv ou @ippinheiros. Gente, estamos nos aproximando do finalzinho do nosso programa. E esse é um momento de recordar. E a foto de hoje, vocês vão ver aí na telinha, hein? Olha só. Essa foto aí foi do encerramento do Designer Divino 2. Nós já falamos diversas vezes aqui na programação, durante a programação, principalmente no Diário de Eva, sobre esse curso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros oferece, que é o Designer Divino. Ele é voltado para as mulheres. E ele tem a parte 1 e a parte 2. E ali foi o encerramento da turma da parte 2. E olha só quem tá ali, olha, claro, né, gente? Eu tô ali fazendo essa selfie, tem que treinar mais um pouquinho, mas ali você pode ver a Rossana, que é logo após, né, meu ladinho ali, ela que ministrou esse curso, né, esses meses ali, ela que cuidou dessa turma toda ali. Tem a Cris, a Jaci, a Karina e a Adriano Honório, essa turminha linda aí, essas mulheres incríveis e que, graças a Deus, passou o curso, mas a gente mantém o contato e são bênçãos, assim. Esse curso veio para unir, né? Então, é um grupo que se reúne, que ora, que cuida uma da outra, né? E isso é resultado do Design Divino. Então, se você tem interesse, entre no nosso site, faça uma busca e tente participar, porque é incrível, gente, é muito bom. Lembrando, gente, nós estamos aqui e nós estamos nas redes sociais, né, gente? A TV IPP, né? IPP TV, nosso canal é no YouTube. E você já é inscrito? Você já faz parte? Já está ali? Já acionou o sininho que fica lá em cima para você receber todas as notificações de programas novos, de tudo que vai ao ar para você, que sai quentinho, feito com muito amor e carinho. Então, se não, vai no sininho lá em cima, ativa ele, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece nessa sua grande missionária. Bem, estamos encerrando agora, nós estamos de verdade. Mas chegou aquele momento de responder a pergunta, né? O que não é atributo de Deus? Opção A, onipresença. Opção B, soberania. Ou opção C, infidelidade? É lógico que a opção correta, né, é a opção C. Pois Deus é fiel, muito e simplesmente fiel. Os principais atributos de Deus são onipresente, onipotente, onisciente, imutável, eterno, transcendente e vários outros. E quanto mais o buscamos, mais nos é revelado. E aí nós, né, vamos descobrindo quais são os atributos do nosso Deus de acordo com as nossas experiências e intimidade com Ele. Eu espero que o programa tenha te ajudado na sua caminhada cristã e tenha assim, mais alegrinho, mais feliz na sua tarde de terça-feira, porque agora você fica com Mulher e Esperança. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e se Deus quiser, gente, até amanhã. Tchau!